Boa noite a todos, que Deus os abençoe, meus filhos. Hoje o capítulo é 8. Bem-aventurados puros de coração, o item é 1, 2, 3 e 4. Bem-aventurados puros de coração, deixar vir a minhas criancinhas. Eu vou ler essa lição porque ela tem 2 pedaços aqui que eu quero deixar bem claro que é muito importante. Então, eu vou ler ela inteira para vocês. Deixar vir a minhas criancinhas, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Apresentaram Jesus umas criancinhas e a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos de repelisse com palavras rudes aquele que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os. Ele disse: Deixar vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aquele que se assemelham. E eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-o abraçado, abençoou, impondo-lhe as mãos. Marcos 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. E por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito de criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer, mas a vida corporal, as imperfeições do qual se libertou na existência anterior. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo de verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista na vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência, da candura, além do que Jesus não diz uma maneira categórica, absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para que se assemelham. Uma vez que o espírito de criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria, a obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se, no lugar de graça ingênua, sentisse sobre os traços infantis um caráter viril e ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos em crianças precoces. É por isso que na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante certo período uma espécie de sono, durante o qual toda a sua capacidade permanece adormecida. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer esquecer, em suas novas existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhar. Entretanto, seu passado reage sobre ele. Desse modo, renasce para uma vida maior e mais forte moral e intelectualmente, sustentando e acompanhá-lo pela intuição que conserva a experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias se retomam gradualmente seu impulso à medida que desenvolve os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias se formam a qualidade do seu caráter, ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível, por isso mesmo mais acessível às impressões que pode modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo a roupagem da inocência. Jesus sabe dessa verdade, quando, apesar de autoridade da alma, torna a criança como símbolo de pureza e simplicidade. Eu quis ler essa lição até o final, porque aqui diz uma parte da criança que depois eu vou
Vou explicar melhor isso aqui. Por que que Jesus fala que deixar vir as criancinhas porque o reino dos céus é dela? Por quê? Pela, pela ingenuidade, pela tranquilidade de uma criança. Uma criança jamais, se você briga com ela ou ralha com ela, daqui 10, 15 minutos ela tá bem. Ela não fica com nada na cabeça, nada, né? É criança. Nós não, nós qualquer coisa ficamos magoados, ficamos ranzinhos o dia inteiro, magoado, com um monte de ideia de vingança e coisas piores na cabeça. Como é que esse espírito vai entrar no reino dos céus? Então Deus assemelhou uma criança. Nós não devemos guardar mágoas, não devemos deixar de perdoar ninguém e não devemos deixar passar as coisas, dar entendimento, para que a nossa cabeça não fique martelando uma força negativa. É isso que Jesus quis dizer. Bem-aventurados puros de coração, aqueles que são mansos, aqueles que são tranquilos. Porque se você fica mudando a tua energia por brabeza, por domínio, por imoralidade, você vai criando um vaso horrível. Então as tuas coisas começam a ser perseguida pelos espíritos da treva, porque você se assemelha à força negativa. O que Jesus quis dizer é que nós deveremos ser igual criança. As coisas não devem nos atingir com tanta força, com tanta perseveridade. Devemos deixar as coisas mais leves, entender mais, certo? Passar mais, ser como criança, né? Viver o hoje. Amanhã a Deus pertence. A criança não vai deixar de viver o hoje, porque ela vai dormir e amanhã ela vai acordar tranquila, tudo bem para ela. Devemos fazer as mesmas coisas. Devemos deixar a nossa mente com Deus, confiar em Deus. Nós estamos passando um momento muito difícil, mas a nossa mente não deixa as coisas acontecerem, porque o medo da falta do materialismo, o medo disso, o medo daquilo, não deixa a nossa cabeça tranquila. Confie em Deus, gente, confie em Deus, certo? Foi Ele que mandou essa pandemia, né? Essa briga que nós vemos aí de político e coisa, eles não mandaram nada, eles estão se degladiando porque as trevas na cabeça deles, certo? Essa força, essa coisa que eles querem, não é nada disso. Nós devemos ficar com tranquilidade e ter pena dessas pessoas que estão se degladiando, forçando uma situação, querendo mudar uma coisa, tudo para o materialismo. Nós estamos parados simplesmente para virar a nossa regeneração. Então, não fique com a cabeça tão quente, confie em Deus, Deus vai dar uma saída para nós, pode ter certeza. Então, para quê? Vamos nos assemelhar às crianças, vamos deitar e dormir sem compromisso nenhum e amanhã levantar e continuar tudo de novo, porque Deus vai trabalhar na nossa mente, vai trabalhar quem está em redor de nós e vai ver as nossas necessidades. Tenho certeza disso, por isso que mandou esta lição. Mas também eu quero falar desta parte aqui que é muito importante. Eu vou ler mais um pedacinho para que vocês entendam. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente o seu impulso à medida que desenvolve os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança. O que eu digo para vocês? Que até os 13 anos você pode mudar a cabeça de uma criança. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esta lição fala aqui que nós podemos mudar uma criança, mudar as atitudes, depende muito dos pais. Os pais perdem esse tempo de criança, da ingenuidade, perde esse tempo de dar bons exemplos, coisas, cortar as forças negativas que está naquela criança, as suas tendências. Os pais precisam olhar as tendências dos filhos, a gente conhece, certo? Não exaltá-las, mas sim cortar as tendências más. Lógico que as boas tem que exaltá-las, mas as más nós temos que cortar desde cedo, por isso devemos dar limite aos nossos filhos, porque até os 13 anos nós podemos mudar, certo?
porque ela é mais flexível, ela ainda está dormindo, ela ainda não está na lei do resgate, ela está no aprendizado até os 13 anos. Depois dos 13 anos, se você errou com o teu filho, errou. Ele já acordou para a nova reencarnação. Mas tem muitas pessoas que fazem tudo quanto é errado perto das crianças até os 13 anos. A sua conduta não é boa perto dos filhos. E aí depois diz, mas eu me matei de trabalhar para criar meu filho, para isso, o que. Veja o que você fez na frente do teu filho até os 13 anos. Se você mentiu, se você foi imoral, se você foi uma pessoa bruta, se você foi uma pessoa dominadora, se você... Tudo isso vai refletir na hora que a encarnação dele voltar do passado nos 13 anos. É nessa hora, tudo aquilo que você deveria ter feito para o espírito dele de criança, que você poderia ter mudado o caráter dele, você poderia ter mudado porque as coisas estavam adormecidas, os instintos dormitavam. Você poderia ter trocado neste momento, mas neste momento a tua cabeça estava em outro lugar. Não se esqueça que filho é nossa semente. E elas são o resultado. Até os 13 anos, se você fez coisas erradas na frente do seu filho, não tem como mudar mais. Então pense bem, certo? Família é algo muito importante e o espírito, nós que somos espíritos, devemos entender isso. Eu vou ler mais uma vez para que vocês entendam o que eu estou falando. Olha, é esse parágrafo aqui. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente o seu impulso, à medida que desenvolve os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito vai verdadeiramente criança, pois as ideias formam qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível. Por isso mesmo, mais aceitava as impressões que pode modificar sua natureza e fazê-lo progredir. E torna mais fácil a tarefa dos pais. Entenderam, meus filhos? Por isso que eu digo a vocês, vocês têm até os 13 anos dos seus filhos para modificar, bem dizer, quase uma reencarnação. Porque se ele tem algum resgate muito violento, mas se ele teve os pais que ancoraram, que colocaram ele numa situação, ele vai sempre pensar naquilo que ele foi ancorado. Isso é muito importante. É ancorar seus filhos até os 13 anos. Depois dos 13 anos, aí abre o portal das outras encarnações. E se você não fez coisas boas para o seu filho até os 13 anos, aí, meu filho, fica difícil, né? A própria lição está dizendo, você precisa aproveitar essa época, certo? Uma época em que você pode, na inocência desse espírito ainda dormindo, você pode mudar muitas coisas no seu filho. É uma lição muito importante, por isso eu quis ler até o final. E voltando na nossa semelhança, como é que nós vamos vencer essa pandemia como criança? Sem ficar preocupado, com tranquilidade, o que deu para fazer hoje deu, o que não deu amanhã dará. E vamos com calma, vamos dormir com tranquilidade, vamos manter a nossa virtude, vamos manter a nossa cabeça, vamos manter o estado da nossa casa com tranquilidade, sem essa energia, sem essa ansiedade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer de tudo para manter essa tranquilidade. Procure pensar em coisas boas, procure ler livro, procure fazer tarefa que vocês não faziam, procure preencher o seu tempo para que a sua mente fique boa, tranquila e criativa. É a aula de hoje, meus filhos. Que Deus os abençoe com muita luz. Que a luz de Deus aproveite
esse tempo de criança nosso, para que possamos viver essa semelhança de criança. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço aos mentores, aos guias espirituais, que fluidifiquem suas águas, que os médicos espirituais, que Jesus, que é o médico dos médicos, fluidifiquem as vossas águas, colocando o remédio necessário, a vacina necessária, os anticorpos necessários, a imunização necessária e blindados ficamos sobre esse vírus, que ele não há de ter força e poder sobre vós, entre vós e que junto dos seus familiares, que vocês possam ficar na luz maior em nome de Cristo. Neste momento, peço a Jesus, vamos visitar todos os hospitais, dar a cura necessária, Senhor, pela vossa luz e a vossa misericórdia, certo? Fazendo o recolhimento daqueles que a hora na tua luz e na tua misericórdia, mas dando a cura àqueles que têm merecimento, Senhor, pelo vosso amor e a vossa misericórdia. Também vos peço, Senhor, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os técnicos, por todos os assistentes, por todos os ajudantes, que sejam blindados no teu amor e na tua misericórdia, para que esse vírus não os ataque, que eles sejam imunizados no teu amor e na tua misericórdia, Senhor, que eles sejam protegidos pelo sangue que Jesus derramou na cruz, os trabalhadores de última hora que estão de frente para essa pandemia, Senhor, que eles sejam imunizados no teu amor e na tua misericórdia. Também vos peço, Senhor, que a tua face esteja presente nesses médicos, nesses enfermeiros, porque os nossos irmãozinhos ao partir são as últimas pessoas que eles vejam. Então, que eles vejam a tua face, Senhor, com bondade, com carinho, com tranquilidade e com amor. Senhor, também vos peço nesta hora bendita, no teu amor e na tua misericórdia, por esses irmãozinhos que estão partindo, que eles sejam envolvidos na luz maior, levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam todos prontamente atendidos pelo vosso amor e a vossa misericórdia nesse momento. Peço pela corrente da Uneluz, meus filhos, que sejam todos amparados no teu amor e na tua misericórdia, que essas lições, Senhor, eles aprendam na luz maior para a evolução do vosso espírito, que nós sejamos unidos, Senhor, no teu amor e na tua misericórdia, para que sejamos os filhos dos exércitos e que possamos levantar a bandeira da luz. Que assim seja. Senhor, neste momento vos peço na luz maior, que nós possamos dar as mãos e vamos nos soltar no universo, Senhor, e com a força da nossa mediunidade, com os mistérios que vós nos deu, vamos neste momento, Senhor, fortalecer a Mãe Terra. Vamos passar toda a força necessária, mas com muita força, enviar muita luz, mas muita luz para a Mãe Terra, para que ela seja libertada de todas as forças negativas, desse vírus, que ele não tenha mais força nem poder sobre ela, e que ela também seja libertada no teu amor e na tua misericórdia. Que assim seja. Senhor, no teu amor e na tua misericórdia, amparado pelo vosso amor, neste momento, Senhor, vos peço por todos os doentes, por todos aqueles que estão precisando nesta hora bendita, no teu amor e na tua misericórdia, que assim seja. Meus filhos, na luz maior os envolva, que dê a tranquilidade, que tire a ansiedade, aproveite essa lição de hoje, que vocês sejam amparados na luz maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Um abraço a todos meus filhos, cheio de saudade, que Deus os abençoe, um beijo nos vossos corações e uma boa noite.